Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou Tarciana Migoto, bibliotecária do Senac Campinas. E com grande prazer, vamos contar com a audiência de vocês hoje para mais uma conversa sobre a literatura de vestibular. No dia de hoje, o livro será Angústia, escrito por Graciliano Ramos, contando e cobrando algo sobre angústia. Essa literatura está sendo cobrada no vestibular da FUVEST. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Bom, vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, estou vestida numa camiseta verde, os meus cabelos estão no tom acinzentado, estou usando um fone de ouvido e uso óculos, tá? Vamos falar um pouquinho da angústia antes de bater um papo com os nossos convidados. A literatura angústia é uma experiência de literatura de um mal-estar. Por meio da narrativa fragmentada do personagem Luiz Silva, que foi escrito que transmite aí ou escrito ou descrito por Graciliano Ramos, ele traz um contexto, um complexo sentimento da angústia. O drama, esse romance, envolve o desejo de Marina e a rivalidade de Julião Tavares. Tudo isso acompanhado pelo ressentimento, os ciúmes, o sentimento de traição, a euforia, a culpa de praticar um assassinato. A angústia alucinadamente de Luiz da Silva é o mesmo reconhecimento de um ato impensado da fuga de sua responsabilidade. Então, esse bate-papo vai trazer aqui as experiências que os alunos, que os vestibulandos, ou quem mais tem interesse sobre o livro Angústia, busca para ter um entendimento melhor dessa literatura, que, por sinal, é bem angustiante. Então, hoje a gente tem a participação da Raquel e do Paulo, que eles vão se autodescrever. O Paulo é formado em filosofia pela Unicamp, tem mestrado, doutorado em filosofia pela UFSCar, foi doutorando visitante da Universidade de Paris e professor de ciências humanas no Senac Campinas. Paulo, você pode se descrever, por favor? Claro, boa tarde a todos e todas, Eu sou o Paulo, então, eu sou pardo, tenho cabelo crespo, tenho barba, estou aqui na sala vestido com uma camisa rosa, acho que é isso. Obrigada, Paulo. A Raquel é graduada em Linguística, Pedagogia e Letras, Português e Inglês, mestre em Linguística na área de Estudos Clássicos pela Universidade Estadual de Campinas, estudante de pós-graduação do Lato Sensu em Design Instrucional no Centro Universitário Senac e é professora de Linguagens e Suas Tecnologias no Senac Campinas. Raquel, por favor, a sua descrição? Boa tarde a todas e todos. Eu sou uma mulher branca com cabelos longos, castanho escuro. Meu cabelo é levemente ondulado nas pontas. Estou vestindo uma blusinha listrada de cinza e branco e atrás de mim existe uma parede branca. Obrigada, Raquel. E hoje também vamos contar com o intérprete de Libras, o Lucas, para facilitar aí o entendimento de todos, que é muito importante nesse momento. O Lucas, ele está vestido numa camisa preta, ele tem barba, ele é um homem branco, de cabelos pretos, e ao fundo dele uma parede branca. Então, vamos começar a nossa conversa. Vamos falar um pouquinho aí do livro Angústia. Raquel, do que se trata esse livro? Bom, o livro conta a história de Luiz da Silva. Como ele mesmo se descreve, ele é um cidadão medíocre, no sentido literal dessa palavra. Ele é um sujeito comum, um sujeito mediano, e diz que na vida dele nada de relevante acontece, até que ele se interessa pela Marina, que é filha dos seus vizinhos, e quando ele se interessa por ela, aquela vida sem graça começa a ser balançada. Então, o livro conta a história desse relacionamento. A gente não pode chamar de história de amor, porque eu não acho que amor seja o sentimento envolvido ali. Mas o livro vai contar, então, a história desse relacionamento que não dá certo e que termina com um crime. Vamos ver o que o Paulo sentiu e despertou após essa literatura.
Legal, né? Eu tive que ler esse livro, né, no ensino médio também para prestar o vestibular da Unicamp, e agora fazer a releitura foi bem interessante. Eu tive um sentimento bastante semelhante, né? Então, na minha impressão, né, a angústia é uma literatura do mal-estar. Então, esse romance ele consegue despertar as sensações e sentimentos do desconforto, né? É quase que uma descrição fenomenológica do sentimento de angústia, né? Mostra todo esse sentimento na sua complexidade. Então, o leitor ele vai acompanhando e vai se projetando como que uma mente perturbada, no caso, né, o personagem principal, Luiz da Silva, né, como que ela funciona, como que ela opera, né, como que ela interpreta o passado, né? Então, é bastante interessante que tem um crime em jogo, né, um crime que o leitor ainda não sabe, né? Esse crime que ele cometeu gera um sentimento muito angustiante, né, da culpa, e a partir desse sentimento que ele vai fazer o relato, né, esse olhar para o passado. Então, é um sentimento que está operando ali, o modo como ele interpreta o passado, o presente, tudo isso influenciado por outros sentimentos que também não são muito legais, né? Tipo inveja, ressentimento, ciúme, né? Tudo isso acompanha a narrativa, né, do Luiz da Silva, né? Então, essas digressões que ele faz sobre o passado deles parecem, né, caóticas, mas, na verdade, é só uma aparência de caos, né? Pois o Graciliano ele está constituindo o sentido da angústia, né? Esse sentimento onipresente no livro, né? Por meio do qual o protagonista ele vai tentar entender a cadeia das suas ações, que vai chegar nesse ato impensado, que é cometer um crime por ciúme, por inveja, por desejo, um desejo contraditório. Foi essa a minha impressão, de modo geral, assim, do livro. Então, um dos pontos principais desse livro, a gente tem a angústia e tem os ciúmes. Mas, Raquel, como essa história é contada? Bom, a história é contada pelo Luiz da Silva, que é o personagem principal e é também o narrador. Então, tudo que a gente sabe sobre a história vem da interpretação que ele teve sobre os fatos ocorridos. Esse é um ponto importante. A narrativa começa, então, com o Luiz da Silva se recuperando depois de um longo período de febre. Então, ele ficou doente, ele ficou delirando na cama, ele está se recuperando e ele começa a contar essa história do que já se passou. Então, quando o livro começa, todos os acontecimentos já tinham se passado e o narrador volta no tempo para nos contar. Então, a história começa com ele se recuperando da febre, e aí ele conta, né, todos os acontecimentos do primeiro encontro com a Marina, do início do relacionamento, do noivado, o rompimento, o triângulo amoroso com o Julião Tavares, até o desfecho trágico da história. E ele termina com o narrador personagem com essa febre de cama, doente, como que para processar tudo isso que aconteceu. Então, a narrativa, ela começa e termina quase no mesmo ponto, que é com esse narrador se recuperando depois de ter ficado muito tempo doente, de tanto tentar entender o que aconteceu e pelas experiências que ele viveu. E então, essa narrativa a gente chama de narrativa cíclica, porque começa e termina praticamente no mesmo ponto. E apesar de parecer que assim a história é muito organizada, na verdade essa história que é contada, ela é um pouco confusa, ela segue uma lógica delirante. Porque enquanto ele está contando toda a história dele com a Marina, ele também lembra da infância, ele lembra dos anos de escola, lembra então de histórias que contaram para ele, de conversas que ele teve com amigos, e ele vai trazendo esses outros acontecimentos num fluxo de pensamento. Igual a gente que está pensando numa coisa, de repente lembra de outra, também é assim a narrativa desse livro. Então é como se a gente mergulhasse na cabeça desse narrador para tentar seguir esse fluxo que não é linear. Então ele vai e volta para diversos pontos do passado, enquanto narra a história principal, que é sobre ele e a Marina. É uma história bem interessante. E a gente fica curiosos, né? Curiosas para entender, e quando chega no fim, tem uma surpresa. Paulo, o que essa história conta para a gente, ou ajuda a contar, da nossa história atual do nosso país? É bem interessante, né? Porque o livro, por um lado, se ele é um livro do fluxo narrativo, uma coisa introspectiva, ele também traz elementos que dá para a gente pensar, né, o Brasil no período em que é narrado, né? Então, a infância, por exemplo, do Luiz da Silva, ela vai remeter ao período da abolição da escravidão. Então, o avô Trajano,
ele representa uma espécie de oligarquia decadente, o que pode ajudar a entender, né, esse ressentimento que o Luiz da Silva tem na sociedade, né, esse complexo de inferioridade, porque ele vinha de uma família, né, de uma oligarquia, que vai entrando em decadência na medida que o Brasil vai se modernizando, né. O romance ele se passa no contexto da década de 30, então é o começo da Era Vargas, né, o início de um nacionalismo burguês, né, o começo da industrialização do Brasil, mas as mazelas sociais ainda são presentes, né? Então dá para a gente perceber, por exemplo, né, na precarização do trabalho, que ele é funcionário público, mas também é escritor nas horas vagas, a moradia dele também é precária, tal, né? E o romance também retrata a questão do cangaço, né? Então, o abandono do Estado no Nordeste, a brutalidade do Estado, a brutalidade dos cangaceiros, né? Então são elementos da memória, né, que surgem no fluxo narrativo, né, do Luiz da Silva quando ele tem que praticar o assassinato, está buscando uma espécie de coragem, né, tanto naquela figura viril do avô, né, o Julião Tavares, quanto, né, na violência, assim, um cangaceiro para poder, né, praticar o assassinato. Bom, traz aí muitos fatos históricos, a gente precisa fazer uma leitura, né, todo mundo, para poder trazer mais, entender melhor esses fatos históricos. Raquel, por que essa obra é um clássico da literatura brasileira? E por que sempre faz anos que está no vestibular, né? Bom, vou tentar explicar. Acredito que existam várias respostas para essa pergunta. Mas, em primeiro lugar, foi escrita pelo Graciliano Ramos, que é um dos autores mais conhecidos da segunda fase do modernismo da literatura brasileira. Então, ao lado de escritores como Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, ele faz parte, então, de um grupo de escritores que produziram as chamadas obras regionalistas, que são obras que valorizam outras localidades do Brasil, fugindo do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, que ainda hoje é o cenário de grande parte da produção literária do nosso país. Então, essa obra, ela fala especificamente de Angústia, né? Vai falar de Maceió, que é a capital do estado de Alagoas, então ela está valorizando uma região que até então pouco aparecia na nossa literatura. Além desse caráter regionalista, a obra traz um engajamento político, como o professor Paulo falou, vai falar um pouquinho daquela crise causada, por exemplo, pela estagnação econômica da época e também pela decadência da vida agrária, com muitas pessoas, então, deixando o campo para residir nos centros urbanos, que ainda não estavam preparados para receber tantas pessoas. Então, a obra também, apesar de ser uma história fictícia sobre o Luiz, a Marina, o Julião Tavares, também fala muito sobre todos os brasileiros, fala muito da nossa história, do nosso passado colonial. Isso faz com que essa obra seja muito relevante nos dias de hoje. E outra característica que também é muito importante para a gente entender, né, a relevância de Angústia no cenário da literatura brasileira é essa narrativa psicológica, né, de acompanhar o fluxo do narrador, personagem, né? Então a gente tem o próprio Luiz da Silva contando a sua história, como eu falei, ele não conta isso de uma forma linear, porque ele vai misturando aquele fluxo de pensamentos. Então isso faz com que quando a gente está lendo, está conhecendo essa história, a gente se sente no lugar desse narrador personagem, a gente acaba tendo um envolvimento muito singular com essa narrativa. Então, tudo isso faz com que essa obra seja um dos grandes clássicos da literatura brasileira. E assim, sempre está no vestibular. Então, vamos ter que ler e entender aqui o Angústia e todos os outros títulos que caem no vestibular. Mas aqui a gente já está chegando aqui para o nosso finalzinho desse bate-papo, um bate-papo gostoso, que traz aí a curiosidade para a gente ler o livro Angústia. Mas eu queria saber de você, Raquel e Paulo, de vocês, né, Raquel e Paulo, qual o trecho do livro que mais marcou ou mais chamou a atenção e por quê? Raquel, você primeiro, depois o Paulo. Ok. Bom, eu gosto muito dessa obra, então tem vários trechos dos quais eu gosto. Foi difícil pensar, né? Você perguntou assim, um trecho, eu estou aqui, qual, né? Entre tantos que me chamam a atenção. Mas eu acho que tem um que me marcou muito, que é um trecho em que ele pega emprestado, né? O Luiz, o personagem principal, ele pega emprestado o dinheiro da sua criada Vitória, sem pedir, sem falar.
Então, ele conta, desde o início do livro, ele fala em vários momentos, ele repete que a Vitória, criada dele, uma senhora de mais ou menos 50 anos, tinha a mania de enterrar as moedas no canteiro de alfaces da casa dele, no quintal da casa dele. E ela costumava, à noite, desenterrar essas moedas, contar e enterrar novamente. Então, ele fala isso em vários momentos, e a gente até fica se perguntando, por que ele tanto fala dessa Vitória, né? Mas dá para ver que era algo que estava sempre voltando aos pensamentos dele, né? Acompanhando aquele fluxo de pensamentos. E aí tem uma noite que a Marina vai ao teatro com toda a família, tudo bancado pelo Julião Tavares, que é o rival do Luiz pelas atenções da Marina, e ela está indo ao teatro, está saindo muito bonita, de vestido, e o Luiz vê isso, já que eles são vizinhos, né? E ele decide ir ao teatro também, né? Por ciúmes do Julião Tavares, para se exibir para a Marina, para mostrar que ele também frequenta o teatro, só que ele não tem dinheiro, né? Então ele não tem muitas posses, ele é, como a gente falou, um cidadão comum, mediano. E ele não tem dinheiro, já é muito tarde da noite, não tem nenhum amigo lá na casa dele para quem ele possa pedir dinheiro, né? Já é tarde também para ir atrás de algum amigo, a peça já está para começar, e aí ele resolve, então, pegar o dinheiro, desenterrar o dinheiro da Vitória. Mas não é uma decisão fácil, ele fica toda hora imaginando a Marina no teatro, e imaginando o que vai acontecer se ele pegar esse dinheiro, ele vai misturando, né? Aquela culpa por um erro que ele nem tinha cometido ainda, e a vontade de ir no teatro, e no meio dessa aflição ele decide pegar o dinheiro, enquanto ele desenterra, ele também vai falando sobre essa culpa, mas aí ele se convence de que ele vai devolver em dobro, então ele desenterra as moedas, ele lava, ele vai ao teatro, ele já chega no final da peça, de tanto tempo que ele demorou para tomar essa decisão de roubar, né, vamos dizer assim, as economias da empregada Vitória. Mas aí ele decide que ele vai devolver em dobro, e ele, com isso ele fala, não, tudo bem, eu vou pegar esse dinheiro, mas eu vou devolver em dobro. Ele pega 26 mil réis, que é a moeda da época, então, e devolve 52 mil réis assim que ele recebe o pagamento. Então ele realmente devolve todas as moedas em dobro, enterra novamente lá no canteiro, e ele diz que a Vitória percebeu, né? Ele conta isso para a gente, que ela começou a desenterrar e contar a moeda com mais frequência, que ela ficou cabisbaixa. A gente nem sabe se isso é verdade, se ela realmente percebeu, porque como ele é o narrador, a gente tem essa limitação, a gente só sabe da história através dos olhos dele, da interpretação que ele teve, né? Então ele fica com esse sentimento. E o que me chama atenção nesse trecho em específico é que ele viveu um verdadeiro martírio quando ele estava ali indeciso entre ir no teatro e pegar ou não o dinheiro da Vitória. Enquanto ele está desenterrando essas moedas, ele sofre muito também, e depois que ele devolve, e devolve em dobro, ainda assim ele não tem paz, porque ele tem certeza que a Vitória percebeu. Então, é como se essa eterna angústia, né, do livro nem é o crime principal, a gente nem chegou lá ainda, mas é como se esse trecho fosse uma janela para o estado de espírito do narrador, que nos leva a entender, então, tudo o que acontece até o final da obra. Depois, se eu puder, eu vou falar meu trechinho que está ligado com o seu. Paulo? Legal. Eu gostei bastante de dois trechos, assim, né? O primeiro deles é quando ele encontra com a Marina pela primeira vez, no quintal da casa, e o segundo trecho é quando ele vai mostrar como que o sentimento vai se modificando, né? Porque à primeira vista ele não se apaixona por ela. Ele parece até que tem um certo desprezo por ela. Ele considera ela uma mulher fútil e tal, né? Mas com o tempo ele vai mudando a percepção dele. Não é assim um sentimento nobre, né? Como a Raquel falou, né? Não dá para dizer que é uma história de amor, porque ele é uma pessoa mesquinha, né? Ele está calculando o casamento, quanto que vai custar o casamento para ele. Então ele não ama ela de fato, mas ao mesmo tempo praticou um assassinato por ela, né? Então o primeiro texto que eu gostaria de citar é quando ele está lá lendo um livro que ele considera um livro ruim, né? E ele vê esse vulto no quintal, né? Então, o vulto que se mexia não era a senhora idosa, era uma sujeitinha vermelhaça, de olhos azuis e cabelos tão amarelos que pareciam oxigenados. Foi só o que vi, de supetão, porque não sou indiscreto. Era inconveniente olhar aquela desconhecida como um basbaque. Demais, não havia nada de interessante nela. Que diabo tem ela? E mergulhei na leitura desatenta, está claro, porque o livro não valia nada. Virava a página muitas vezes e, quando isso acontecia, olhava, fingindo desinteresse. A mulher dos cabelos de fogo tinha as unhas pintadas, lambisgoia, né?
Então, essa é a primeira impressão que ele tem dela, né? Não é nada, um grande elogio, assim, mas com o tempo ele vai se afeiçoando dela. Então, o segundo trecho, nessa edição que eu uso aqui, é a página 87, deixa eu encontrar aqui rapidinho, 87, que é quando começa a transformar o sentimento, ele começa a ficar afeito por ela. Vou citar, ok? Aquilo viera pouco a pouco, sem a gente sentir. Naturalmente, gastei meses construindo esta Marina que vive dentro de mim, né? Que é diferente da outra, mas se confunde com ela. Antes de eu conhecer a mocinha dos cabelos de fogo, ela me aparecia dividida numa grande quantidade de pedaços de mulher. E às vezes os pedaços não se combinavam bem. Dava uma impressão de que a vizinha estava desconjuntada. Agora, mesmo temo deixar aqui uma sucessão de peças e de qualidades: nádegas, coxas, olhos, braços, inquietação, vivacidade, amor ao luxo, quentura, admiração à Dona Mercedes. Foi difícil reunir essas coisas e muitas outras, formar com elas a máquina que ia encontrar-me à noite, ao pé da mangueira, preguiçosa, ingrata, leviana. Os defeitos, porém, só me pareceram censuráveis no começo das nossas relações. Logo que se juntaram para formar com o resto uma criatura completa, achei-os naturais, né? E então poderia imaginar Marina sem eles. E não poderia imaginar Marina sem eles, como não a poderia imaginar sem corpo. Além disso, ela era meiga, muito limpa, asseio, cuidado excessivo com as mãos, passava 1 hora no banheiro e a roupa branca que vestia cheirava. Nos nossos momentos de intimidade, eu sentia às vezes uma tentação maluca. Baixava-me, agarrava-lhe a hora da camisa, beijava, odia. Isso me dava um prazer muito vivo. Então ele tem um desejo contraditório por Marina, em função desse desejo contraditório que ele comete um ato. Então essa passagem me chamou a atenção, que seria o pivô do assassinato, né? Que seria o desejo por Marina e o ciúme do rival. Obrigada, Paulo. Coincidentemente, o meu trecho da Raquel são praticamente o mesmo, mas o meu é o início, quando ele fala que a Vitória se assemelha ao tio Moisés e que dinheiro foi feito para circular. Então, eu vou ler o trechinho. O dinheiro foi feito para circular. Com certeza, Vitória está dormindo, sonhando com os navios e com o curupaco. Os olhos do gato cresciam extraordinariamente, iluminavam o quintal todo. Sim ou não? Sim ou não? É estúpido, absolutamente estúpido. Afinal, o dinheiro foi feito para circular. Lembrei-me do jogo das crianças, cara ou cunho. Se der cara, sim. Se der cunho, não. Mergulharei a mão na terra úmida, tirarei uma moeda, acenderei um fósforo. Se saísse cunho, iria me deitar-me e não tornarei a ver a Marina. É o início do trecho da Raquel. Coincidentemente, isso me chamou muita atenção, porque a gente está falando de um rapaz, né, um personagem que o tempo todo ele viveu de delírio e ele continua pensando na infância, nas crianças, como a Raquel já trouxe. Então, esse é um dos trechos que me chamou bastante atenção. Tem vários, né? Mas esse é um trecho que logo no início do livro, assim, não está nem na metade, ele traz essa observação da brincadeira para tomar uma decisão muito séria. E aí, finalizando, mesmo, vocês queriam falar mais alguma coisa antes do encerramento, das palavras finais? Queriam colocar mais algo? Eu só vou recomendar a leitura, não só porque cai no vestibular, porque realmente é uma obra muito interessante. Eu digo mesmo, Raquel, vale muito a pena ler, independentemente do vestibular, porque é uma leitura bastante complexa e você aprende muito sobre o ser humano. Então, queria muito agradecer vocês pela participação, a audiência de todos que acompanhou aqui a nossa transmissão, agradecer ao Paulo, a Raquel, pela essa conversa maravilhosa, que deixou bastante pontinhos assim de curiosidades e alguns spoilers, e ao Lucas também, que fez a nossa interpretação em Libras, para que todo mundo possa ter acesso a esse bate-papo. Se você gostou desse vídeo, pode rever todas as transmissões do projeto Leitura no Vestibular. Todos os vídeos estão disponíveis no canal do Senac São Paulo no YouTube. E se você quer saber mais sobre o ensino médio técnico do Senac, pode acessar o site www.sp.senac.br
ensino médio. E você sabia que todas as unidades do SENAC possuem bibliotecas com diversos serviços, ambientes e interações? Quer conhecê-las? Venha nos visitar, saiba mais e conheça a unidade mais próxima no site. Todos os links estão na descrição deste episódio. Muito obrigada.